Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio do Ações e Companhia. Comigo está novamente o Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá pessoal. Como é Olá, que é? Vamos embora. Eu antes de começarmos este episódio quero dizer a toda a gente que nos está a ver no YouTube que tem aqui em baixo o link para o Spotify. Portanto, se quiserem ouvir-nos e não ver, podem sempre clicar no link e ir para o Spotify e ouvir isto em podcast. Mais tarde vamos tornar isto disponível noutras plataformas, Google, etc, etc, mas isso demora algum tempo e lá chegaremos. E também quero começar por fazer um anúncio. Eu quero oferecer um mês da subscrição do All in Stocks a quem me puser em contacto direto com alguém importante dentro de uma destas empresas de apostas e de casino online, por exemplo, a nossa aposta, o ESC Online, os BET, todos que andam por aí. Quem me puser em contacto com alguém que saiba bem da indústria lá dentro, ganha um mês de subscrição. E isto eu explico-vos porquê. Porque há 15 dias, no fim do nosso segundo episódio, o Diogo fez-nos um pitch sobre a Aspire Global, que é uma empresa na área de iGaming, casino online e apostas esportivas. Entretanto, eu fui estudá-la, o Gonçalo foi estudá-la, temos andado os três esta semana então fervorosamente à conversa sobre ela e falta-me, e eu suponho que a eles os dois também, falar com alguém da indústria que me saiba dizer o que é que está a acontecer e as dinâmicas para conhecer melhor as dinâmicas. Por isso, aí está, quem conhecer leva um mês grátis da subscrição do All in Stocks. Pessoal, vamos começar a apresentar os temas. Eu hoje vou falar sobre duas cartas de ativistas, investidores ativistas à Disney, e vamos já falar sobre isso. Diogo? O meu tema hoje é um demónio que anda aí em cima da mente de muitos investidores, que é a inflação e a possível hiperinflação, que vejo muita gente a falar, e e maneiras o de meu, nos protegermos contra isso. Gonçalo? Força. e o meu tema será o desconto de holding, que é basicamente a possibilidade de comprar holdings em bolsa a um valor inferior do que a soma das partes operacionais que está lá dentro. Bons temas, pessoal. Começo eu, depois passamos para o Gonçalo e terminamos com o Diogo, que é para irmos rodando isto nos episódios. Portanto, pronto. Em outubro de 2020, houve um senhor chamado Daniel Love, que é um investidor ativista, conhecido por abanar um bocadinho as empresas e comprar posições grandes das empresas e ganhar um lugar na administração e fazer com que as coisas funcionem melhor. Esse senhor decidiu comprar a Disney aqui no ano passado, no pico da pandemia, e decidiu escrever, em outubro de 2020, uma carta à Disney a encorajar a Disney a tomar algumas medidas. E basicamente foram de cortar o dividendo e redirecionar todos os esforços para o Disney Plus, que para quem não sabe, é o concorrente da Netflix, é o serviço direct to consumer de streaming da Disney. E o que ele diz é: vocês o que têm a fazer, senhores Disney, agora os cinemas estão mortos, portanto é direcionar o máximo de esforços e dinheiro para conteúdo e publicidade para adquirir novos subscritores. Além disso, ele diz também à Disney para colapsar os outros serviços de streaming que a Disney tem, que é a ESPN de desporto e a Hulu, que é um serviço de televisão nos Estados Unidos, colapsar tudo na Disney Plus e carregar no acelerador, como tem vindo a fazer a Netflix, a fazer conteúdo. Ele aponta 3 benefícios para isto. Primeiro, ganham mais subscritores, óbvio. Segundo, com mais conteúdo e mais frequente, diminuem o churn, que é um termo técnico, e nós no outro dia fomos criticados por usar demasiado estrangeirismos, mas não há muita volta a dar. Portanto, o churn é basicamente as desistências de subscritores. Portanto, mais subscritores, menos desistências, torna-se mais sticky, é mais difícil de uma pessoa sair dali porque há conteúdo constante e isto leva a que possam subir os preços. Hoje em dia, a Disney Plus custa $6,99 por mês, enquanto a Netflix custa à volta do dobro. Portanto, o Daniel Love achou que devia intervir, dar um toquezinho ligeiro, porque foi só uma carta,
E ele diria que estes 3 bilhões que hoje em dia, ou 3 mil milhões em português, que hoje em dia equivalem a um rendimento do dividendo mísero de 1 dígito, podiam, se forem direcionados para conteúdo e para aquisição de subscritores, podiam trazer múltiplos do valor da ação aos acionistas, em vez do rendimento baixinho do dividendo. Okay? Quarto ponto que ele foca, que não está nas mãos da Disney, mas é a mudança de perspectiva dos investidores para com a Disney. E ele dá 2 exemplos, a Microsoft e a Adobe, que por se tornarem um modelo de subscrição, o que falámos no episódio passado do SaaS, do Software as a Business, neste caso não é um software, mas é conteúdo as a service, desculpem, por se tornar um modelo de subscrição com vendas recorrentes, os investidores passaram a atribuir múltiplos muito maiores à Microsoft e à Adobe. A Microsoft em 2010 estava a um múltiplo de 12, em 2020 a um múltiplo de 32, portanto mais do dobro. A Adobe em 2010 estava com um múltiplo de 14, em 2020 com um múltiplo de 43. Portanto, isto é outro dos pontos que o Daniel faz à Disney. E no fim da carta termina assim com um PS a dizer: eu não me quero intrometer nas decisões de negócio, fiquem tranquilos que eu não quero aqui fazer como já fiz em muitas outras empresas, que é entrar e exigir lugares na administração e tirar-vos daí para fora a quem não está a trabalhar em condições. Bom, isto foi no dia 7 de outubro. Dia 12 de outubro, a Disney, ou seja, 5 dias depois, a Disney emite um comunicado, anuncia mudança de estratégia e foco no streaming. Portanto, deu ouvidos ao Danielzinho e foi rápido. Em 5 dias anunciou uma mudança radical lá dentro, as divisões todas a mudar, os cargos todos, vamos tudo para o streaming, vamos apostar nisto. Interromper nesta parte, o livro do anterior CEO da Disney, o Rob Iger, que agora é Executive Chairman, toca nessa mudança para direct to consumer e é espetacular porque lendo o livro fica óbvio que não foi como resposta ao web, já tinha sido pensado e foi uma coincidência muito grande, mas e o livro tem pormenores tão giros como, por exemplo, eles terem estado a vias de comprar o Twitter e desistirem porque estavam por não terem certeza se conseguiram fazer a moderação do conteúdo do Twitter. E ele também dizia que se o Steve Jobs fosse vivo, ele muito provavelmente ia fundir a Disney com a Apple. Com a Apple. Eu já ia chegar a esse ponto. Sim. Aliás, como fundiu parte como comprou também a Pixar, também fundada pelo Steve Jobs. Pelo Steve Jobs. Tu agora tocaste num bom ponto e eu acho que acabaste de inaugurar uma rúbrica aqui no Ações e Companhia, que é recomendações de livros à lá professor Marcelo. Temos aqui a primeira. Continuando. The Ride of a Lifetime. The Ride of a Lifetime, era isso, exatamente. The Ride of a Lifetime. E da próxima vez tens que ter aí ao lado para mostrar. Combinado. Continuando, portanto, temos a carta do Daniel Love, temos o anúncio da Disney a dizer que ia focar tudo no streaming, e depois no dia 15, 3 dias depois deste anúncio da Disney, nós temos o Chris Blumstrand do fundo Semper Augustus, que tem umas cartas excelentes. As cartas que ele escreve são muito boas e nós estávamos aqui a falar em off sobre uma carta específica sobre a avaliação que ele faz da Berkshire Hathaway, da empresa do Warren Buffett. Portanto, também altamente recomendável para quem está a ouvir. E o Chris Blumstrand vem criticar a posição do Daniel Love. Ele diz: eu sou, por nós, o fundo, sou um investidor de longo prazo. Esse senhor, ao primeiro pop, à primeira subida da ação, o Daniel Lovezinho vai-se embora, ele é só um especulador. E até goza um bocadinho e diz que o Daniel na carta escreveu mal de Buffett, escreveu mal o nome de Buffett, e isso para ele, que é da religião de Warren Buffett, é um crime.
E depois eu fui reler e ele escreveu o Buffett só com um T. E Buffett é com 2 Fs e 2 Ts. Exatamente. E o que o Chris Blumstrand faz é, ele tenta convencer a Disney para não ouvir o Love, para não agir sem pensar, e que a Disney é a longo prazo. A Disney tem que pensar nos investidores a longo prazo, ok? E aponta alternativas que a Disney tem para fazer com o seu capital. E as alternativas basicamente são as que o William Thorndike aponta no Outsiders, é repagar dívida, que a Disney tem muita dívida foi usada para comprar 20th Century Fox, neste momento está com 4 vezes net debt to EBITDA, repagar dívida, fazer aquisições, recomprar ações e só em último lugar aumentar o gasto de conteúdo e publicidade. E porquê é que o Chris Blumstrand diz isto? Porque a Disney... Sim. Eu não acho que seja nada disso que o livro diz, na verdade. O livro? Eu acho que o número 1 é usar o dinheiro que seja preciso para as operações. Só quando sobra dinheiro das operações é que se vai fazer alguma coisa. O que eu queria dizer é, as 4 coisas que ele aponta, na verdade no livro são 5, são as coisas, não estava a falar da ordem, bom reparo, mas eu não estava sequer aqui a comentar a ordem do livro, estava a comentar a ordem só do Chris e o facto de ele ter apontado as 4 coisas que estão no livro. E o que o Chris diz à Disney é: vocês sempre, como produziram conteúdo multigeracional, não se prendam agora com estas métricas todas do churn e do lifetime value, isso não é para vocês, Disney, ok? E compara a Disney até com as empresas de petróleo, quando o petróleo estava a $100, que gastaram dinheiro e depois o retorno sobre o investimento foi 0 e ainda hoje não se vê. Portanto, o que ele diz é, hoje em dia, entende-se que quem produz mais conteúdo, a quantidade é a métrica importante, Netflix, obviamente, ele está a referir-se à Netflix, e não a qualidade. E a Disney habituou toda a gente a ter uma qualidade excelente e conteúdo, ele diz, multigeracional, coisa que ele diz que, ou pelo menos dá a entender que as outras plataformas não têm. E dá o exemplo da Richemont, a empresa dos relógios, tem uma quantidade de marcas de relógios de luxo, que ele também tem no seu fundo e que diz, estes tipos de Richemont estão a fazer o efeito de scarcity, de escassez, fazer devagarinho, peças únicas, devagarinho, que é para não inundar o mercado. E aconselha a Disney a fazer mais ou menos o mesmo. Conclusão dele, atirar dinheiro ao problema não é garantia de sucesso, ok? Portanto, temos aqui 2 perspectivas, não são completamente opostas, porque o Chris diz que uma das opções que o Chris dá à Disney é a de investir em conteúdo e publicidade, mas são 2 visões crispatórias neste momento. Portanto, isto tudo para dizer, nós temos aqui vários pontos interessantes. O papel dos ativistas, que neste caso funcionaram para acelerar alguma coisa que o Gonçalo disse e bem, que já estava na perspectiva deles, e já tinham o Disney Plus, mas funcionou para acelerar. Não sei se a Disney teve algum receio que o Daniel Love tentasse um lugar na borda, portanto acalmaram logo os ânimos. Outro é o fim dos cinemas. O Daniel Love anuncia claramente o fim dos cinemas, e obviamente todos sabemos que os cinemas têm vindo a decrescer, já antes da pandemia têm vindo a decrescer a sua audiência, e agora ainda mais, obviamente, se bem que eu já tenho vontade de ir a um cinema com a minha namorada e comer pipocas e estar num cinema. E em terceiro, a valorização, e este é um ponto que os bulls, quem está a investir na Netflix é capaz de me dar nas orelhas, a valorização de empresas sem free cash flow, que não geram dinheiro. E é o caso, como sabemos, da Netflix. A Netflix é uma, se não a melhor empresa, a melhor ação dos últimos 10 anos, está no top 2 ou 3. É uma empresa... Portanto, um investidor na Netflix já é um vencedor, tipo, já multiplicou, já é uma multivagra, já está, e há de me dizer, opá, tu não sabes o que estás a dizer, tu não investiste na Netflix. O que é certo é que a Netflix nunca gerou dinheiro, a não ser em 2020, ok? E foi uma ocasião muito especial, porque toda a gente ficou em casa e houve muito mais gente a entrar, etc, etc. Também não podiam gastá-lo a fazer filmes. Mas gastaram, na verdade, diminuíram de 13 bilhões para 11 mil milhões, bilhões em inglês, billions,
para 11, diminuíram, mas não gastaram tanto. E aquilo que eu acho é que agora que é o início das streaming wars, das content wars, vem a Disney, já está Apple, Amazon, mais alguma que me esteja a falhar, há de haver aí mais 2 ou 3 de certeza. E quando é que, a teoria é que a Netflix pode, quando parar de acelerar no conteúdo, vai gerar brutalidades de dinheiro. Isto em teoria é assim. Mas quando é que ela vai poder parar? Quando estão aí as maiores empresas do mundo a começar agora a carregar a fundo em conteúdo. Há quem diga que já há um switching cost para os atores e para os realizadores que já estão dentro da Netflix, sabem que a Netflix é boa, que lhes vai pagar, que já eles podem fazer o que quiserem porque a Netflix dá uma liberdade grande, portanto já não vão querer ir para as outras. Eu acho que isto obviamente não é verdade. Opa, vem a Disney e diz não ganhas 100, ganhas 200, e vem a Apple, ganhas 210, vem a todos os outros. Portanto, eu não sei muito bem até onde é que isto vai, porque vem aí os big guys e lá está, a Netflix nunca deu €1 e não é por isso que não é um grande investimento. Mas lá está, eu não concordo nada com essa opinião, nunca deu €1. Eles simplesmente decidiram. Não, ela deu muito dinheiro, eles simplesmente decidiram com o dinheiro que geraram, em vez de os distribuir, gastar ainda mais em conteúdos para continuar a crescer. Se elas este ano deixarem de produzir conteúdos, não é? Novos, elas podem distribuir 12 bilhões, não é? de lucro aos acionistas. Só que elas dizem, com este dinheiro que eu estou a gerar, eu prefiro continuar a produzir conteúdo para aumentar a nossa vantagem competitiva. Agora, também se pode dizer que se eles pararem de o fazer, o que vai acontecer é que se calhar começam a perder negócio porque as outras empresas estão a fazê-lo, não é? E portanto eles são obrigados a fazer isso para continuar, não é? Mas não quer dizer que eles não produzam cash, eles estão a produzir dinheiro e estão a reinvestir dinheiro. É diferente. Ok, mas eu entendo, mas para manter a sua vantagem competitiva, a sua posição competitiva, eles não conseguem gerar dinheiro. É isso. O Dave coloca as coisas em uma perspectiva diferente. Ele não acha que, pelo menos na carta que ele escreveu, ele diz que a Disney deve ser bem sucedida acompanhada pela Netflix e pela Amazon, que vai ser um bocadinho difícil bater estas duas, mas o objetivo principal disto, de gastar dinheiro em conteúdo nesta fase, em vez de distribuir dividendos, era dizimar a concorrência dos outros broadcasters, que não têm a capacidade que a Disney tem. Ele referia-se concretamente à AT&T, à Warner, à Discovery, à Comcast e à NBC Universal e à Fox. São os do cabo, não é? Sim, do cabo. Portanto, mais firepower do que estes, a Disney certamente terá, principalmente se não pagar dividendos. Mais firepower do que a Netflix e a Amazon fica um bocadinho difícil. Mas também não precisam de ganhar. E, lendo a letra, uma das principais preocupações dele era que os acionistas não recompensassem este esforço, porque implica tirar, por exemplo, todo o conteúdo que a Disney tinha na Netflix. E mesmo já aconteceu. Sim, já aconteceu. Tiraram e deixaram de receber, acho que eram cerca de 300 a 400 milhões de dólares por ano, só de conteúdo de third party. E lá está, e ele cotou o Buffett e diz: companies get the shareholders they deserve. Não é? Se focares de longo prazo, vais atrair acionistas para longo prazo. É uma visão. Diogo, tu estavas aí... ainda há outra variante, que é a história da Apple e a Amazon estarem a competir, não é? E teoricamente estas duas empresas têm fundos infinitos. Ou pelo menos à escala que estamos a falar, não é? Porque uma Apple gastar 20 bilhões ao ano poderia perfeitamente fazê-lo ou 30 ou 40, se calhar. E tem muito dinheiro parado para poder continuar a fazer. Nem é só o dinheiro que gera, é a quantidade de dinheiro que tem parado e nem sabe o que é que há de fazer. Mas eu não acredito que nenhuma ou outra empresa o façam se não virem que aquilo tem efetivamente um retorno real no futuro. Ou seja, elas não vão gastar dinheiro por gastar dinheiro. Portanto, lá por serem gigantes e lá por terem muito capital para poderem fazê-lo,
se elas se não virem que aquilo está a ter proveito, elas não vão gastar dinheiro à parva, não é? Portanto, isso não é bem... Não concordo completamente contigo. E dou-te um exemplo. É... Os ar-condicionados eu li isto num livro qualquer, nos centros comerciais, ok? Antigamente não havia ar-condicionados. Houve um centro comercial que instalou ar-condicionados, ok? Entretanto, as pessoas começaram no verão a ir mais para esse centro comercial. Os outros, não é que fossem ganhar mais dinheiro lá à frente por instalarem ar-condicionados. Eles não puderam não instalar. Eles tiveram, porque ia tudo embora. Portanto, não há outra hipótese. Não existe outra hipótese senão fazer isto. Não, mas isso isso é verdade. Mesmo assim tiveram tiveram o retorno de manter as pessoas irem lá. De se manterem. Não então, foi mas isso é um retorno. Okay. Certo, mas tens que ver que a Apple, o negócio dela não é competir neste tipo de espaço. Isto é um side business para eles, não é? Isto não é aquilo que é o núcleo do negócio deles. Um centro comercial, ele está a competir diretamente com o negócio base deles, não é? Portanto, se os clientes não vão lá, aquilo não tem nada a fazer. A Apple não. A Apple está a desviar dinheiro, não é? Para tentar criar novos negócios. E se vir que aquilo é uma máquina de meter lá dinheiro sem fim, não é? Mais vale sair daquele negócio, não é? E experimentar outras coisas. Eu dou o exemplo também da Amazon, agora aqui noutro setor. A Amazon, por exemplo, também investiu em companhias de food delivery, da entrega de tipo Uber Eats, da entrega de comida ao domicílio. Ela está por trás da Deliveroo, que é uma empresa inglesa. Eu não acredito que ela vá continuar a suportar ali aquilo infinitamente. Ela entrou porque viu que pode haver um potencial. Se vir que aquilo continua constantemente a perder dinheiro, ela sai. Ela não vai estar ali infinitamente a tentar por todos os caminhos continuar a pôr dinheiro. Estás em alguma parte a contradizer-te. Estão a experimentar, estão a molhar o pezinho, em vez de irem entrar com os dois pezinhos. A Disney não tinha outra hipótese, porque é o core da Disney, é isto, não tinha hipótese de não fazer isto. É tipo o ar-condicionado. Tinha que ir para o digital e para o streaming. As outras, ok, pronto. Mas a Disney tinha que fazer isto. O que não quer dizer que eles vejam garantidamente que há luz ao fundo do túnel, que isto lhes vai dar dinheiro. Provavelmente vai, ok, pronto. Mas o que não quer... Eles são obrigados. Alguém lhes forçou a mão, como dizem os brasileiros. No caso da Disney, sim. O caso da... Mas eu acho que é muito mais fácil de uma empresa como a Disney ou a Netflix vingarem, porque a empresa depende disso, não é? Se a Netflix não vingar nisto, ela desaparece. Portanto, todos os recursos vão estar orientados para isto. A Apple não. Os administradores da Apple têm mais em que pensar, não é? Se aquilo tiver a ocupar muito tempo e muita chatice e a perder muito dinheiro, mas é focar noutras coisas. Não vale a pena continuar aqui a bater no ceguinho. E portanto, eu acho que a preocupação Amazon e Apple, eu acho que na verdade não é uma preocupação que estas empresas até têm muito presente. Lendo o livro do este CEO da Disney, percebe-se que direct to consumer não era a única opção, porque o que a Disney faz e muito bem é criar conteúdo. Podes ter a tua própria plataforma ou podes vender, como eles faziam até recentemente, à Netflix e fins, e faziam de forma muito rentável. Eles achavam que seria ainda mais benéfico no longo prazo não estarem dependentes de empresas como Netflix, que estavam a criar uma dimensão tal que podiam desentalar depois nos preços futuros fossem pagar pelo conteúdo. Portanto, isto acabou por ser a decisão estratégica que eles acharam mais óbvia, ou pelo menos aqueles que acharam que seria melhor para o futuro, e ao mesmo tempo preservar um pouco da sua vantagem competitiva. Bons argumentos. E depois também dá a história de elas não competirem bem diretamente, não é? Porque a Netflix produz conteúdo que é muito, muito único, não é? A Netflix, desculpa, a Disney. Não é bem a mesma coisa que a Netflix. Ainda temos a HBO. Ainda temos a HBO. Eu subscrevi às 3, exatamente também para experimentar. A plataforma da Disney tem problemas sérios, mas eu acho que é uma coisa que eles não percebo primeiro como é que não resolveram, tipo o scroll e não sei o quê, há ali coisas que não estão a funcionar bem, mas são coisas, detalhes. E a HBO também. E eu não tive problemas com a HBO. para andar para a frente e para trás. Ok.
Mas o UX, não é? A experiência do utilizador, na minha opinião, é bastante pior do que da Netflix. Sim. Mas o conteúdo da Disney não é só Disney. Temos a esquecer que eles compraram grande parte da Fox. Portanto, tem séries como House e afins. E depois tem ESPN Plus, não é? Desporto. Do desporto. Tem a Star, Certo. filmes e afins. Que era o que o Daniel Love dizia, era, condensem tudo na Netflix, em vez de estarem a fazer coisas, condensem tudo. Mas eles acabaram por fazer isso. Eles não dizem para condensar tudo Eles acabaram por não concentrar tudo na Disney Plus. O que eles fizeram foi um bundle. Podes subscrever à Disney Plus, à Hulu, à ESPN e pagas um bocadinho menos do que se subscrevesses a cada uma individualmente. Portanto, um bundle. Porque lá está, as pessoas que se interessam por Disney não são necessariamente as mesmas que vão ver uma Star ou ao desporto. Até poderão ser as mesmas, mas vais querer separar estes dois mundos, provavelmente. E a ESPN também não compete diretamente com a Netflix, não é? É unscripted, conteúdo unscripted, como se diz. Não tem nada a ver, o negócio é completamente paralelo. E normalmente as pessoas querem ver em direto, portanto, a maneira de... Sim, mas pode estar tudo na mesma plataforma. E uns é para o pai, outro é para o filho, outro é para a vizinha. Pode estar tudo na mesma plataforma. Meninos, já estamos em vídeo. Aliás, qualquer coisa. O que irá acontecer... Sim, final remarks. O que irá acontecer o que irá acontecer é um bundle outra vez, né? Na minha opinião. Como nós tínhamos, subscrevíamos a Mel exatamente, e tínhamos os 100 e tal canais, vamos subscrever e vamos ter a Netflix, HBO, sem etc. dúvida, sem dúvida, vai ser esse uma das possibilidades de futuro. Senhores, vamos passar ao próximo tema, vamos ao Gonçalo. Gonçalo, antes de nos introduzir o tema, explica-nos lá porque é que tens essa fotografia aí atrás. Então, tem um pouco a ver com o tema, não é? Que a Berkshire, ao fim e ao cabo, é uma holding, tem centenas, se não milhares de empresas e cota em bolsa, e muitas das suas empresas também são cotadas em bolsa. Portanto, se houvesse um desconto de holding transversal também, seria possível comprar uma Berkshire a desconto. O que não parece ser assim. Deixa-me só interromper-te. Para quem nos está a ouvir e não nos está a ver, que fotografia é que tu tens atrás de ti? Pronto, tenho a fotografia de uma Assembleia Geral da Berkshire. Provavelmente esta foi que teve lugar em 2019, e tenho projetado atrás o Warren Buffett e o Charlie Munger em grande. E o Warren Buffett está a fazer uma expressão com a mão bastante afincada. É beber Coca-Cola. E a beber Coca-Cola, sim, com uma Coca-Cola lá na frente. Cherry Coke. Comprei no outro dia, odiei. Então, só aqui uma explicação muito rápida do que é um desconto de holding, e talvez podíamos ver isto com um exemplo concreto de uma empresa que tem um portfólio e que quase todos os portugueses conhecem, que é a Semapa. Portanto, e a Semapa é dona de outra empresa cotada em bolsa, a Navigator, tem uma posição maioritária de 69% e tem a totalidade de outras empresas que não estão cotadas em bolsa, como a Cecil e a ETSA. Neste momento, a Semapa tem um valor de mercado de 764, enquanto que 69% da Navigator vale, aos dias de hoje, 1,3 bis. Pronto, claro que este valor, como temos de retirar também a dívida que está no holding. E se retirarmos esta dívida e todas as outras provisões que estão no holding, como fundos de pensões e afins, chegamos a um valor da Navigator ajustado por a dívida que está no holding e afins de 1 bi. Portanto, basicamente, é possível ao dia de hoje comprar a holding Semapa e receber Navigator a um desconto, este desconto de holding. Possíveis razões para existir este desconto. No meu ponto de vista, há 3 possíveis razões para existir o desconto. Os custos operacionais da holding, nomeadamente a camada extra de que se tem de pagar aos gestores e os custos fiscais que a holding possa ter. No caso concreto da Semapa, curiosamente, estes custos são imputados às subsidiárias e a Navigator acaba por pagar estes custos à própria holding. Portanto, não diria que é por aqui que tem o desconto.
Outra razão seria a camada extra de complexidade entre o acionista e as empresas operacionais. Portanto, temos sempre ali aquela holding intermédia a decidir por nós, que leva à razão número 3, e eu diria que talvez o principal risco, que é na alocação de capital, visto que o acionista da holding fica ainda mais longe dos cash flows da empresa operacional. Do meu ponto... Diz. Então, ia-te perguntar se esse desconto, eu já tenho ouvido falar desse desconto há algum tempo, e até ouvi uns tipos espanhóis, já não sei qual era o fundo, que compraram-se mapa exatamente por causa desse desconto. A Cobas comprou do Paramesa. Sim, pronto. Dura há muito tempo? Sim, aliás, comprou a Cobas e o Bestinver também na altura do Paramesa, quando ele estava lá. Sim, dura bastante tempo e alarga normalmente em períodos de crise, ou quando a Navigator cai bastante. Uhum. Por outro lado, também depende um bocadinho da tua avaliação às outras entidades que não são cotadas, como a da Cecil e da EDSA. Em tempos em que se vende muito cimento, este desconto que eu estava a falar, que era só comprar Navigator e receber tudo o resto de borla, também fica muito mais reduzido só por essa via, por o facto do mercado dar mais valor à Cecil. Uhum. Ok. Qual é o melhor negócio desses todos? O papel é o melhor negócio. Se bem que a EDSA, que está na área do ambiente, é bastante bom negócio, mas é ainda muito pequeno. É uma fatia muito pequena em termos de volume de negócios e em termos de resultados. O papel é melhor que cimento? O papel é mais rentável de cimento, neste caso em específico. O papel também depende do papel, não é? Sim, neste caso em específico é. Ok. Eu não sei o que é que eles fazem. É papel de tissue? É de guardanapos e papel higiênico? Ou é outro, ou é papel tipo de escritório, ou é papel... A Navigator tem muito papel de escritório. A Navigator tem muito papel de escritório e é o negócio principal, o chamado UWF, Uncoated Wood Free. E eu, de memória, tenho que é cerca de 80% da faturação. Depois os outros 20% é tissue. Portanto, papel higiênico e afins. Aqui, depois temos também empresas como a Berkshire, como disse há pouco, que não têm sequer desconto ao NAV. Neste caso da Berkshire, os custos de estrutura operacionais também são muito reduzidos. A Berkshire tem cerca de 2 dezenas de trabalhadores e tem um portfólio de 700 mil milhões de dólares. Curiosamente, eu fui ver o salário do Buffett. Vocês sabem quanto é que o Buffett ganha por ser CEO e chairman? É $100 mil anuais. $100 mil anuais. Repara, tu pagas ao gestor da Berkshire, portanto, se visses a Berkshire como se fosse um fundo, a comissão de gestão é 0,0000001% do montante de faixa. Para quem nos está a ouvir e não sabe, de compra. Que para quem nos está a ouvir e não sabe, não é muito baixo. É muito baixo. Não há remuneração variável, não há opções sobre as ações, não há nada desses esquemas para roubar dinheiro aos acionistas e entregar à administração. Roubar, como quem diz, não posso ser isto. E acima de tudo, a Berkshire tem provas dadas em relação à alocação de capital. A Berkshire existe desde 1965, há 56 anos, e tem tido um retorno anual médio de 20%. Portanto, alguém que tenha... para mim, este é o ponto principal, é a interferência que a holding tem na alocação de capital, e este ponto é o que normalmente merece o maior desconto, no meu ponto de vista. E claramente a Berkshire não sofre desse mal. Diz, Manuel. Se tu gostas e agora vamos dar o exemplo desse mapa, e atenção que eu não estudei esse mapa, portanto não consigo chegar ao detalhe, mas se tu gostas da empresa que está lá dentro e tu que estás a comprar esse mapa ou outra qualquer, porque está barata
Tu levas a empresa que está lá dentro mais barata do que se a comprares diretamente. O tipo da Smapa, o tipo da holding que foi comprar aquilo é um tipo esperto. Ok, ou deveria ser no teu À ponto de partida. vista, não é? Tu não devias estar a dar desconto, não se devia ter dado desconto porque Não, mas pode ser um tipo esperto, mas não ser íntegro, não é? Pode não querer saber dos pequenos acionistas. Certo. No caso da Smapa versus Navigator também há outro fator, que é o facto de, para mim não é muito relevante, mas é relevante para fundos grandes, que é o facto de Smapa ter muito menos liquidez do que a Navigator. Portanto, e outro fator relevante para mim é que grande parte, a Navigator paga muitos dividendos e a Smapa paga um bocadinho menos porque tem alguma dívida e tem usado estes dividendos para cortar a dívida. os e no ponto de vista dividendos da fiscal, Navigator, é isso? sim, exatamente. Isso é bom para o pequeno acionista, não é? Do Isto ponto de vista fiscal. Não? do ponto de vista fiscal é bom para o pequeno acionista. Sim. Porque eu perdi-me aqui. Mas depois há... Basicamente a Smapa usa os altos dividendos da Navigator para bater dívida. Ou E seja, portanto não te tu chegam estás a a ter... ti, não pagas o imposto sobre os dividendos. Exatamente. Okay. E ela também não paga o imposto sobre o dividendo porque tem mais do que 10%, suponho eu. Mas também depende de quanto é que é o juro da dívida, não é? Porque se tu estiveres a pagar o juro da dívida muito baixo e o teu retorno sobre dividendos, mesmo com o imposto, for mais alto do que o juro da dívida, se calhar não está, pode não ser a melhor opção. Sim, neste caso a dividend yield da Navigator é perto dos 10% e seguramente que o custo da dívida da Smapa é inferior a esses 10%. 10%? O pessoal está mesmo contra a Navigator. Sim, há uma percepção, e provavelmente em certa medida justa, que a Navigator está num negócio em declínio secular. Era essa a minha percepção. Por isso é que há bocado perguntei qual era o melhor negócio. Mas normalmente os cimentos são os monopólios geográficos, porque ninguém vai trazer cimento de Espanha para Lisboa quando há aqui ao lado. Por isso é que eu te perguntei isso. Se calhar é isso que o resto do pessoal pensa. Certo. Mas ao mesmo tempo de ser o papel estar em declínio secular, significa que não há muita gente a investir em fábricas novas para competir com uma que a Navigator construiu em 2007, a Balta Future em Setúbal, que é a fábrica mais eficiente da Europa e que basicamente garante que a empresa também é das mais eficientes a produzir papel, portanto será provavelmente uma the last man standing. Se algum, desculpa Diogo, só para eu não me esquecer, ideia... se algum ouvinte ou espectador nos conseguir fazer ou garantir uma visita, um episódio nessa fábrica em Setúbal, nós oferecemos qualquer coisa. Não sabemos o que é ainda. Curiosamente, eu já visitei a fábrica. Já visitaste? Pronto. Já visitei. Nos tempos de Equity Research, nós fizemos a Initiating Coverage da Navigator e eu tive a oportunidade de visitar a fábrica. E o que é mais impressionante é o facto de ter muito pouca gente na fábrica. Tem tipo uma zona de controle, onde eles monitorizam toda a produção da bobina, mas com muito pouca gente na chamada linha de montagem, digamos. Está quase tudo altamente automatizado. A outra questão, tu estavas a dizer que o papel é um negócio em declínio secular, mas a outra questão aqui importante seria o quão difícil é a reconversão de papel de escritório para tissue ou inclusive é para embalagens de cartão e outro tipo de papel, quer as embalagens de cartão, quer o tissue, estão em crescimento, não é, no mundo. E, portanto, exato, e não é muito difícil, não. E o que se tem verificado na Europa, principalmente, é que há muitas fábricas a fazerem reconversão de papel de escritório para papel de embalagens, que é chamado o craft. Sim. Que está em expansão, não é? Porque as pessoas agora estão, e com razão, um bocado contra o plástico, não é? ou o plástico de utilização única, e que cada vez mais tem havido embalagens em cartão. Portanto, não sei até que ponto é que essa opinião, mas isso pronto, já são opiniões do declínio
do papel é Já é justificável. outro episódio. Certo. Não, mas é um bocadinho como dois sistemas de pensamento, não é? O facto daquilo que parece óbvio, não é? Que o papel é um mau negócio porque está em crescimento secular. Depois tu vais ver e analisar um bocadinho mais e o segundo nível de pensamento, as segundas ordens de grandeza, mostram-te, ok, é em declínio secular, mas há muitos players, os players marginais passam para fazer embalagens, depois não há mais ninguém a entrar porque toda a gente tem esta percepção que não é preciso mais papel, e é verdade, portanto não há grande perigo de novos competidores, e acaba por não parecer tão mau negócio assim. E aqui está uma aula de finanças comportamentais dada pelo nosso grande Gonçalo Garcia. Quem nos estiver a ouvir, isto é finanças comportamentais no seu melhor. Pensem, não vão ao vosso primeiro instinto, pensem um bocadinho no que vem a seguir e porque os outros todos pensaram no mesmo. Muito bom, pá, muito bom. Isto é teoria de jogo, os mercados é teoria de jogo. Não só tens que saber, não é? Tens que saber o que é que os outros acham que tu sabes e vice-versa. É isso mesmo. Mas, Diogo, mas eu ia dar um exemplo que certo, eu tenho dois exemplos até curiosos. Um exemplo que até é mais curioso ainda é o Bill Ackman, que é um investidor conhecidíssimo. Neste momento tem uma holding dele pública, que tem 6 empresas, acho eu, no portfólio, etc. Ele também é super concentrado. E que, basicamente, a empresa dele pública está a um desconto sobre os ativos em que ele está investido. Portanto, uma pessoa, ao comprar a empresa dele, consegue comprar exatamente as ações que ele tem, mais um desconto. Será aquela Mas SPAC depois... que ele fez? Não. Não. Não, essa é a história. Depois este senhor, que é muito conceituado, também está em vias de criou uma SPAC e está em vias de comprar uma empresa. E essa SPAC está acima do valor de mercado, ou seja, a SPAC tem neste momento X euros, que agora não sei quanto é que é ao certo, e uma pessoa, se comprar as ações dessa SPAC, está a comprar acima do para quem não neste momento sabe, aquilo é só dinheiro. Essa SPAC, exato, essa é uma empresa só com dinheiro. Os investidores dão dinheiro a esse senhor, metem dinheiro nessa empresa, para ele a seguir ir comprar outra empresa e ninguém sabe qual é a empresa que ele vai comprar e provavelmente ele também não sabe qual é a empresa que vai comprar a seguir. Portanto, essas empresas deviam valer exatamente o dinheiro que está dentro dos cofres, do banco, dessa empresa. E pelos vistos, o que tu nos estás a dizer então é que está a valer mais. Portanto, as pessoas estão a valorizar a capacidade do Ackman. As pessoas acham que 100 milhões vale 100 milhões, mas 100 milhões na mão do Bill Ackman vale mais do que 100 milhões, né? Vale 100 e tal. O irónico aqui na questão é que e isto eu não tenho a certeza absoluta, mas ouvi várias pessoas a falar sobre isto, ainda tenho que confirmar. Eu acho que a holding dele, que é pública, vai ter acesso, vai também ser detentora da empresa que ele comprar através da SPAC. Portanto, nós neste momento podemos comprar a holding, que também vai ter acesso à SPAC, por menos do que tudo vale. Ou então pagar só pela SPAC mais do que vale. o dinheiro que lá está inserido. Portanto, basicamente, claramente... É uma spec mania. Uma spec mania. Exato. Há claramente ineficiências. Isto não quer dizer que nada disto seja uma boa compra, porque apesar de tu podes comprar uma coisa mais barata do que ela é, a valorização dela pode não ser a certa, né? Tu podes achar que este senhor, na verdade, não sabe alocar capital e, portanto, nada disto faz sentido. Mas eu não percebo é como é que alguém há de comprar a SPAC, não é? Em detrimento de comprar a holding. Isso é que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas pronto. E não é a outra história... Desculpa, só para concluir aqui, e não é a primeira vez que o Ackman faz uma SPAC, e a última correu muito bem, que foi aquela que chama-se Restaurant Brands International, que tem restaurantes como, por exemplo, o Burger King, e ele fez uma SPAC e criou e foi altamente bem sucedido, e aliás, faz parte do portfólio dele também. E faz parte do portfólio dele. A Restaurant Brands International é 15% do portfólio. Portanto, aliás, eu considero um grande alocador de capital. A questão é que se ele alguma vez investisse, iria investir na holding que está a um desconto do que pôr na SPAC que está superior ao dinheiro que lá está. Mas isto para se falar também nesta questão da mania que as pessoas têm aí
das SPACs e o quão muita gente não faz o devido estudo por trás disto, né? Porque eu devido que alguém que estude isto, decida continuar a pôr lá dinheiro na SPAC. Simplesmente as pessoas estão na mania da SPAC. Se calhar têm mandatos específicos, são fundos que têm mandatos específicos para ir para SPACs, não sei. Também pode acontecer, pode haver regulações, né, da indústria que os obriga ou não permite fazer uma coisa e tem que fazer outra. E o teu segundo exemplo? Mas daí o Peter Lynch dizer que o pequeno investidor, em muitos aspectos, tem vantagens, porque não tem nenhuma amarra, pode decidir fazer o que realmente for melhor a fazer. O segundo exemplo diz respeito ao facto daquilo que tu disseste, que há 3 motivos normalmente para as holdings não terem esse tal desconto, mas que há certas holdings, e eu ia dar o exemplo da Prozos, não cumpre esses requisitos. Ou seja, um dos grandes exemplos seria a holding, se tiver que vender os ativos que tem que pagar imposto sobre eles. E, portanto, faz algum sentido haver um ligeiro desconto. A Prozos, com o sistema que tem montado, é uma empresa que está neste momento sediada. Exato. A Prozos nasce de uma empresa que se chama Naspers, que é uma empresa da África do Sul, que inicialmente é uma empresa dos mídia. Ela é detentora de uma data de empresas ligadas aos mídia sul-africanos. Do nosso e que na altura, também? os mídia... Não, isto antes. Na altura, os mídia estão em queda secular há muitos anos, eles começaram a disparar para todo lado para tentar salvar o negócio e dizer assim, vamos começar a investir noutras coisas. Um dos investimentos que correu muito bem, que eles fizeram, foi a Tencent, que é uma empresa chinesa, que hoje em dia é uma das maiores empresas do mundo, e que eles conseguiram comprar 50% da Tencent por uma ninharia em comparação ao que é hoje. Foi considerado um dos melhores investimentos, que cresceu dezenas ou centenas de milhares de vezes o investimento inicial. E, entretanto, continuaram a fazer outros investimentos. Inclusive é que é muito conhecido cá na Europa, que é a OLX, das quais eles são detentores a 100% da empresa, do grupo OLX. Entretanto, foram fazer muitos investimentos na área do digital e da internet, e entretanto fizeram uma separação de todos os investimentos digitais e criaram esta tal empresa que é a Prozos, sediada na Holanda, que detém esses investimentos todos digitais, desde o OLX, à Tencent, à Vito, e há uma data delas espalhadas aí, a Delivery Hero, que é uma empresa de entrega de comida muito conhecida. Tem dezenas e centenas de investimentos, mas dessas centenas de investimentos, a Tencent prefaz 90 e tal % do portfólio deles, né? Pelo sucesso que teve. Mas a estrutura que eles têm montada, em que a Naspers detém 70 e tal % da Prozos e a Prozos é que detém as empresas, faz com que a Prozos possa vender e comprar os ativos à vontade sem pagar imposto de mais-valia. Porque a Prozos, na verdade, é consolidada na Naspers. É como se a Naspers nunca tivesse vendido nada. Porque é uma subsidiária dela que está a vender e a comprar, mas isto sempre pertenceu à empresa-mãe. E, portanto, não paga esses descontos. Agora, os custos da administração são muito baixinhos em comparação aos ativos que ela tem sobre gestão. Eu acho que os custos anuais da holding são à volta de 60 milhões de euros, numa empresa que tem 200 mil milhões sobre gestão. Ainda assim um bocadinho mais alto do que a Berkshire. Sim, exatamente, claramente. E o terceiro seria se confias na alocação de capital deles ou não. Tu podes confiar ou não confiar, a verdade é que eles têm algumas provas dadas, não é? Portanto, não é uma empresa que surgiu do nada. Portanto, eles têm provas dadas, apesar de poderes não gostar do que eles fazem. Eles têm 10 anos ou 20 anos já, se calhar, a fazer isto e a ter algum sucesso. Portanto, ela não cumpre nenhuma das 3 preocupações das holdings, no entanto há um desconto. E há outras, agora não me estou a lembrar de nenhuma, mas há outras assim também, não é o único. Na parte da alocação de capital, é um bocadinho... É difícil dizer se cumpre ou não cumpre, porque a razão principal de tu comprares Prozos é, em princípio, para comprar 10% a desconto. Certo? Uhum. E eles venderam 10% há pouco tempo, venderam acho que 10% da posição. Eles venderam os 2%. 2 pontos percentuais?
Exatamente, que é, não sei se é 10, mas há de ser 8 ou 9, o que é. Sim. Mas se tu pensares, e eu percebo essa preocupação, mas é a primeira vez que eles vendem desde 2000, quando investiram lá, já nem sei quando é que foi, portanto, nos últimos 20 anos aguentaram aquilo sem vender nada, é a primeira vez que eles vendem, e eles disseram que não têm intenções de vender mais. Agora, vale o que vale, né? E podem continuar a vender, mas... originalmente a Naspers estava a um desconto porque também, além de ser holding, estava na África do Sul e não há muita gente a investir na África do Sul e, corrijam-me se estou errado, o objetivo de fazer a Prozos cotada na Europa foi para terminar com essa ineficiência de mercado e terminar com o desconto que existia sobre o que estava lá dentro. E hoje em dia o que vocês me estão a dizer é que ainda existe o desconto. Sim, a Naspers basicamente já era um valor enorme em relação ao resto da bolsa toda de Joanesburgo, né? Portanto, eles investir, eu agora não sei dizer percentagens, mas uma empresa era pá, 30% ou 20% da bolsa inteira de Joanesburgo. Então, uma das coisas que eles diziam é: esta bolsa não tem dimensão para nós, né? E portanto vieram para a Europa para tentar diminuir esse desconto. E não diminuiu, na verdade, eu acho que se mantém. Quando entrou em bolsa diminuiu, mas depois a empresa começou logo a cair, portanto houve logo um aumento de desconto outra vez. Mas uma das coisas que eles estão a fazer também por causa disso é recomprar ações, que eles estão a dizer: isto está a desconto, então olha, vamos pedir dinheiro emprestado e recomprar ações. Pronto, aí lá está Portanto, que a boa enquanto alocação de tiverem capital a desconto, funcionar. exatamente. Agora pode estar a desconto a uma coisa que também não vale o que vale, né? Eles Exato, claramente acreditam que aquilo que têm. Mas há essa dúvida, o que está lá dentro Exatamente, vale aquilo ou não vale. Pessoal, nós temos que trocar de tema. Gonçalo, queres fazer final remarks ao teu tema? Sim, em jeito de conclusão, quando investimos numa holding, eu acho que devemos ter atenção, tal como o Diogo estava a dizer, à qualidade dos ativos em questão. Se não achamos que aquilo vale aquilo, nem sequer vale a pena. A alocação de capital é fundamental e também a potencial monetização do desconto. Não é? Se o desconto se mantiver a 30%, por exemplo, para sempre, o nosso retorno vai ser o retorno intrínseco dos ativos que estão lá. Portanto, tem de haver alguma monetização, quer seja por compra de ações próprias, quer seja de dividendos. Todos os dividendos que a holding pagar não sai a desconto, recebes o valor todo, sai a 100%. Ou spin-offs. Um caso muito conhecido em fazer spin-offs é a de IAC, não é? Que fez o spin-off da Match e agora da Vimeo, e continua sempre a eliminar o desconto da soma das partes por via entregando as próprias empresas aos acionistas. Outra grande história é essa. Podemos falar sobre ela um dia. Diogo, vamos agora ao teu último tema. Sim. O meu último tema vem e isto é algo que acho que toda a gente que investe deve ter o cuidado de pensar, é os perigos da inflação. Como há aquela expressão muito conhecida que a inflação é um imposto invisível, né? Ninguém nota que ele existe, mas está constantemente a comer-nos o património e os retornos. E é um assunto que é particularmente delicado porque nos últimos 20 ou 30 anos nós não temos tido inflação, praticamente, ou inflação bastante perto do zero, e portanto praticamente quase ninguém que tenha menos de 40 ou 50 anos sentiu inflação na pele. Quase ninguém que esteja na vida ativa sentiu inflação na pele. Em Portugal, na verdade, na década de 80 ainda houve alguma inflação. Nos Estados Unidos ela picou em 1980 e a partir de 82, 83 a inflação já estava a 6 ou 5% e desde então foi sempre a descer. Portanto, nós não sabemos o que é viver em épocas de inflação. E essa ainda é outra situação que me preocupa e que acho que deve preocupar, que é, no momento... Eu acho que toda a gente acredita que mais tarde ou mais cedo há de haver inflações mais altas do que há agora. Não se sabe quando, mas isso alguma vez há de acontecer. E acho que ninguém está preparado porque nunca ninguém viveu sobre esse sistema. Ou cada vez menos gente ativa
viveu sobre sistemas de inflações altas. E a preocupação é que... Diz, Gonçalo. Não, ia-te perguntar, qual é, na tua opinião, qual será a melhor forma de proteger o portfólio para a inflação? Sim, é uma situação complexa, porque uma das primeiras coisas que as pessoas pensam é, principalmente agora nesta fase em que os bancos centrais imprimiram dinheiro que nunca mais acaba, não é? Portanto, acho que em média os bancos centrais da Europa, Estados Unidos e Japão e etc. imprimiram 9 trilhões de dólares, não é, na economia, que é valores completamente surreais, que ninguém consegue sequer perceber o que é esse número. Mas só para termos uma comparação, na crise financeira foi 1 ponto qualquer coisa, 1.000 milhões que foram emitidos. E inicialmente foram 700 que eles pediram nos Estados Unidos, mas no total foi 1 ponto qualquer coisa. E agora estás a dizer que foi 9 no total. Foram 9. Sim, mas basicamente... Nos Estados Unidos em si foram só 3 trilhões. Só. Então, no mundo inteiro imprimiu-se só 10 Teslas? Não é muito. Exato. E uma das preocupações é verdade que neste momento essa impressão toda de dinheiro não demonstrou inflação. Não tem havido, a inflação não tem aumentado. Não quer dizer que ela já não exista, porque o dinheiro está aí. E, portanto, a inflação real não se está a ver, porque a velocidade, isto, pronto, em termos mais económicos, a inflação há uma fórmula que não é bem uma fórmula física, não é? Mas que muitas vezes é utilizada, que é a inflação é igual à quantidade de dinheiro em circulação e à velocidade do dinheiro, ou seja, à quantidade de vezes que as pessoas transacionam produtos. E não se tem visto a inflação porque, por causa da pandemia, né, as pessoas estão a transacionar muito menos. A velocidade do dinheiro caiu a pique. Mas a verdade é que o dinheiro está cá. E, portanto, o potencial para a inflação disparar a pique é enorme. E isto, respondendo à tua pergunta, Gonçalo, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é se o dinheiro vai perder valor, eu quero é comprar aquilo que se chama os ativos reais, não é? Os hard assets em inglês, não é? Eu quero é comprar fábricas, terras, casas, etc. Porque eu sei que isto fica cá. Pode acontecer o que acontecer, que isto está cá. Mas a verdade é que isso nem sempre, mesmo nas empresas... Ouro, por exemplo, agora a Bitcoin... mas commodities, exatamente, coisas reais, né, que existam, mas a verdade é que isso nem sempre é o ideal. Os chamados ativos tangíveis. Exatamente, porque os ativos tangíveis, bem, uma coisa é uma pessoa decidir comprar matéria-prima, não é? E pensar, ok, se o dinheiro vai perder valor, ele está a perder valor em relação a alguma coisa. Portanto, mas a matéria-prima tem uma nuance logo em si que é interessante, que é nós, ano após ano, ao longo das últimas décadas, temos sido cada vez mais produtivos a produzir qualquer tipo de matéria-prima. E, portanto, há cada vez mais abundância da maior parte das matérias-primas. Né? Portanto, não sei se será o melhor caminho nós decidirmos investir em algodão, ou decidirmos investir em lã, ou em trigo, porque numa área de 2 hectares, hoje em dia produzimos 10 vezes mais trigo, se calhar, do que produzíamos em 1930. Atenção que as commodities estão aí em altas. Estão a começar, tiveram em baixas, Estão. acho eu, de all-time baixas, e agora estão a começar a despoltar e a vir por aí assim. Será que estão em altas ou é o dinheiro que está em baixo? São as commodities que estão em altas ou é o dinheiro que está em baixo? é que essa é que é a questão. Em relação às empresas, também se pensou muito nisso. Olha, vamos investir em empresas que têm ativos fixos e que, portanto, estão super protegidas. Empresas do setor de energia. Nós temos 9 minutos no relógio, só para vos alertar. Empresas do setor de energia, empresas do setor de telecomunicações, empresas de construção civil, qualquer empresa que tenha ativos reais. O que acontece é que esses ativos depreciam. E se nós vivermos um período de 10 anos de inflações altas, o que vai acontecer é que nós, para aquela empresa trabalhar e produzir o retorno, não é? Ela precisa daqueles ativos. Se eles depreciam e se a inflação continua constantemente a subir, quer dizer que eu tenho que substituir esses ativos. E esses ativos vão estar cada vez mais caros. Portanto, o que acontece é que eu compro uma máquina, não é? Por 10 mil euros. E aquela máquina está-me a dar aquele retorno, mas a inflação é 10 ou 20% ao ano.
E se depois eu tenho que substituir a máquina daqui a 5 anos, eu, quando fazer a substituição, eu tenho que injetar cada vez mais capital. Portanto, é verdade que nós temos ativos fixos e ativos tangíveis, mas o que acontece é que nós temos que substituir esses ativos e esses ativos também estão a inflacionar. E, portanto, o nosso lucro, que parece que está a aumentar, pode não ser lucro real, porque as nossas despesas com a operação também estão cada vez mais a aumentar. Sim, as depreciações e, portanto, estão coladas a um ativo antigo. Exatamente. Idealmente, tu queres uma empresa que consiga repercutir essa inflação nos consumidores ou nos clientes, mas que não tenha muitos ativos fixos, muitos gastos operacionais fixos, não é? Porque senão esses gastos também vão crescer. Operacionais ou de capital. Exato. Quando eu digo gastos operacionais, ligados à substituição de ativos. Portanto, tu queres uma empresa com capacidade para passar essa inflação aos consumidores, mas que não precise estar cada vez mais a injetar dinheiro da empresa para substituir e a valores cada vez mais altos. Agora, que empresas são essas? Isso agora é preciso ir caso a caso, não é? Mas, por exemplo, muito facilmente, agora mesmo voltando a épocas antigas, uma Coca-Cola, não é? Que apesar de ter alguns ativos fixos, não é? Na produção, cada vez menos tem menos, porque ela, na verdade, aloca a manufaturação da Coca-Cola a outras empresas. Subcontrata. É uma empresa que consegue... Subcontrata, exatamente. É uma empresa que consegue facilmente subir o preço da Coca-Cola 5 ou 10 cêntimos e as pessoas continuam a comprar. Tem aquilo que se chama pricing power, né? Empresas com uma marca que seja sólida e que possam estar a subir os preços e as pessoas não desistirem do produto. A Netflix, neste momento, tem sido uma empresa desse género, né? Porque ela pode subir preços e os clientes não desligam porque vão para o outro lado qualquer. Qualquer empresa que tem capacidade de subir preços é uma empresa que, num ambiente de inflação, está bastante protegida. Empresas com capacidade de subir preços e que não sejam intensivas em capital. Exatamente. Curiosamente, essas são exatamente as empresas que aparentam estar mais caras e com a avaliação a apontar mais para os cash flows daqui a muitos, muitos anos, descontados a uma taxa aparentemente baixa, não é? E esta taxa está baixa porque a inflação também está baixa e com a inflação a subir, supostamente a taxa de custo de capital também aumenta. Portanto, como é que ligas isso com a avaliação destas empresas? Sim, eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que a avaliação que as pessoas estão a dar é às empresas que crescem, que estão em crescimentos grandes. Tu podes ter uma empresa desse género, mas que não esteja a crescer. E não sei se vai ter esse tipo de valorizações. Imagina que tinhas uma Seascandy, não é? Que era pública. Eu não acredito de certeza que iria estar caro para os padrões normais, mas eu não acredito que tivesse com as mesmas valorizações do que as empresas já estava tipo 25 vezes. Sim. Como é que sabes? É privada? Não, mas eu acho que já foi comentado. O Buffett já disse várias vezes quanto é que pagou por ela e quanto é que ela... eu li isso em algum lado. Eu acho que foi ele que disse. Ok. Mas pronto, eu acho que seria mais desse género. Mesmo assim, 25 é um absurdo. 20 vezes sem crescimento é 5% ao ano. Portanto, se as taxas se as taxas de juros subirem acima de 5%, o valor daquela empresa tem automaticamente de cair. A não ser que perspectives de crescimento futuro. Uma empresa na linha da Seascandy, embora com um portfólio bem mais diversificado, seria, por exemplo, uma Unilever. Certo? E tem várias marcas, tem gelados, provavelmente tem chocolates e afins, e assim como produtos de higiene, e a Unilever está a 20 vezes. Portanto sim, okay. Seria mais nesse sentido. São empresas que estão protegidas, tudo o que é vão conseguir manter, estará protegido, sem dúvida. Supermercados, retalho, alimentar, tudo e pronto, e as valorizações, apesar de estarem caras, não estão extravagantes. Agora, lá está, 20 vezes é 5% ao ano de retorno. Portanto, se não crescer. Se as taxas de juros subirem se não crescer, se as taxas de juros subirem a 6, 7%, não sei se é um valor razoável, né? Essa é que é a questão.
O problema é que nós estamos habituados a taxas de juros muito baixas sempre, há muitos anos. E aliás, na época, nos anos 70 e tal, quando as taxas de juros chegaram aos 18%, qualquer empresa que não desse 18% ao ano fazia os investidores perder dinheiro. Nós estamos provavelmente numa das melhores alturas para pedir dívida, e o ideal seria dívida a custo fixo, e comprar ativos que vão manter o seu valor. Podemos agora dizer assim, casas, por exemplo, vamos dizer. Porque vão manter o valor? Vamos dizer que vão manter o valor e até subir, manter o valor em termos proporcionais à inflação, e porque tu vais estar a pagar juros de hoje, e isso é difícil de arranjar os juros fixos, obviamente, isso é outra questão, mas tu vais estar a pagar juros de hoje e vais ter, à partida, vais conseguir ter mais dinheiro lá à frente, e o mais dinheiro, se tiveres um negócio, se o teu trabalho te permitir ganhar mais à medida que a inflação vai subindo. Portanto, tu ficas com juros fixos cá atrás e, obviamente, esses juros vão valer menos, porque pagares 500 euros hoje de uma prestação ao banco é diferente de pagares 500 euros quando eles valerem 100 euros. Certo. Isso é quase uma aposta que vai haver inflação, não é? Sim. Tu beneficias seriamente se houver inflação. Uma aposta que vai ter pior, aliás, que já estás... taxas de juros ótimas. A aposta é quase só essa. Eu acho que os bancos centrais têm que forçar que haja inflação. Essa é outra história. Porque uma economia europeia ou uma economia como Portugal, com 140% do PIB, né, em dívida pública, tem que ter inflação. A única maneira de tu conseguires um dia pagar aquela dívida é forçares a que haja inflação alta, porque esta depois é outra história, que é, com inflações altas, empresas que têm dívidas elevadas são beneficiadas. Não é? As empresas que têm pouca dívida, porque a dívida vai-se comendo pela inflação. E eu acho que os bancos centrais têm que forçar a inflação. Porque é a única maneira de países como Portugal, ou Espanha, e o mundo inteiro, cada vez está mais endividado, poder pagar a sua dívida. Sim, há o outro lado da moeda, que é a dívida. Nós temos um minuto. Certo. Mas só para juntar o facto dos juros, não é? Com a inflação, os juros também devem subir, o que torna a dívida um bocadinho mais difícil de pagar. Portanto, há que conjugar essas duas coisas. Por exemplo, e agora... Não dá tempo. Chegamos ao fim da nossa conversa. Não, vamos ter que passar esta conversa para outro dia. Obrigado por ouvirem e até à próxima.